E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao 12º episódio da nossa websérie Direito de Startups na Prática. Hoje a gente vai falar da startup Levoo, uma startup que a gente vai já explicar aí sobre o funcionamento dela, uma ideia não necessariamente inovadora, mas que tem um mercado bastante interessante. Para quem está chegando agora aqui na nossa websérie, a websérie Direito de Startups na Prática, essa é uma websérie, uma série de vídeos em que a gente traz realidades, conteúdos reais de startups, dores reais de startups reais e comenta sobre o aspecto jurídico dessas dores. Faz comentários aqui, traz insights para aqueles que querem entender um pouco melhor sobre o ecossistema das startups, principalmente com esse toque, com essa pitada jurídica aí. E aí, nesses primeiros episódios da nossa websérie, a gente está se utilizando do seriado O Anjo Investidor, que é um reality show sobre investimento anjo, lá com o grande João Kepler da Bossa Nova Investimentos. A gente pega ali alguns insights das startups que estão sendo avaliadas ali e a gente traz para cá. É o nosso conteúdo educativo para contribuir aí com o ecossistema, para contribuir com a comunidade. A gente sempre recomenda, para deixar a sua experiência ainda mais rica e para que você tenha ainda muito mais conhecimento, que você assista o original desse episódio. A gente deixa o link aqui na descrição desse vídeo para que você vá lá, acesse o episódio, assista ele completo, porque vai te dar muito mais informação, muito mais riqueza e vai te dar o contexto do que a gente está falando aqui. Então, assim que acabar esse episódio nosso aqui, você pode ir lá para entender melhor sobre o que a gente está falando. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco da Levoo. A Levoo é uma startup de same-day delivery, quer dizer, a gente faz entregas no mesmo dia. É um serviço de entregas onde clientes, em sua maioria hoje em dia pessoas jurídicas, colocam uma ou várias entregas para entregadores aceitarem, se quiserem, e realizarem essas entregas, e por isso serem remunerados. Bom, então vocês puderam perceber aí que, de uma maneira resumida, a Levoo, a Levoo, né, tem dois Os aí no final, ela é uma startup que liga entregadores same day, né, entregas que são coletadas e são recebidas de quem está enviando e entregues ao destinatário no mesmo dia. Né? A Levoo é uma plataforma que conecta a empresa que quer fazer essa entrega com os entregadores, com os motoqueiros que são esses entregadores, com uma pegada ali de uma atenção muito forte para os trabalhadores, né? Que de cara a gente já vê aí uma questão que a gente até tratou no episódio anterior, no episódio 11, que é a questão da relação trabalhista ou não, né? A relação ali da CLT, do contrato de trabalho regido pela CLT ou não por esses motoristas. Infelizmente, a gente não tem nesse episódio muito mais informação sobre essa relação, sobre como que funciona, como que é o pagamento desses motoristas com a plataforma. A gente está imaginando aqui que é semelhante ao modelo Uber, modelo Rappi, modelo iFood. Enfim, de qualquer maneira, esse é um ponto essencial de atenção para qualquer advogado e para qualquer empreendedor que esteja pensando em um modelo de negócio semelhante, um modelo de negócio parecido. E a gente já tratou mais profundamente dessa questão no nosso episódio anterior, no episódio 11. Então vou deixar o link aqui embaixo também para que você possa ir lá conferir o que a gente tem a dizer sobre essa questão e se caracteriza, se configura ou não uma relação trabalhista nesse modelo de negócio com esses motoristas. Bom, para a gente aproveitar aqui o nosso tempo e aproveitar o conteúdo trazido por esse episódio, pela Levoo, a gente vai falar sobre algumas questões muito importantes que a gente pôde perceber ali ao longo do episódio e que infelizmente foram erros trazidos pelo empreendedor, pelo founder dessa empresa. Um erro muito grande, o primeiro que fica ali evidente, é um problema de cap table, né? Ou um problema de participação societária, né? Ou de quadro de sócios. Cap table quer dizer isso, né? Como está o quadro de sócios dessa startup. E ali, numa conversa com os mentores, o fundador vai nos informar que, na verdade, ele é minoritário e que existe um sócio que seria um sócio apenas investidor, ou seja, que não estaria operando, que não estaria diretamente ali na operação dessa startup no dia a dia, seria apenas um investidor.
Por outro lado, no início do episódio ele menciona, não, eu e meu sócio fizemos isso, fizemos aquilo, então não fica muito claro se esse sócio é fundador e opera o negócio junto com ele, ou é um sócio tão somente investidor. Mas vamos trazer essa questão, mesmo que ela não esteja clara, como um exemplo do que a gente quer tratar. É muito importante, é crucial, é essencial para uma esteira de investimentos, para uma rodada de investimentos, e a gente vai explicar já o que são as rodadas de investimento, para que elas servem, como que elas funcionam, mas é muito importante para os investidores que vão participar dessas rodadas de investimento que esse cap table, que esse quadro societário esteja bem organizado, ele esteja bastante transparente em termos em termos jurídicos, que esteja muito claro nos contratos envolvidos qual será o cap table, qual é a participação societária de cada um, dos sócios fundadores, de colaboradores que tenham vesting ou não, de outros investidores anteriores que tenham contrato de mútuo conversível ou qualquer outro contrato, como que está esse quadro societário. Mas, além disso, é muito importante que os sócios fundadores, aqueles sócios que estão ali no dia a dia trabalhando 12, 14, 16 horas por dia totalmente dedicados ao negócio, é muito importante que eles tenham um grande percentual societário, que eles dominem esse cap table para que haja espaço para diluições futuras, para rodadas futuras. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que para que ele tenha skin in the game, ou seja, para que ele esteja ali com o seu risco ou com a sua relação risco-retorno bastante profunda, para que ele se dedique, para que ele tenha incentivo a se dedicar bastante para aquela startup. Se o empreendedor tem 10% de uma empresa, é muito mais difícil que o investidor invista, porque ele só tem 10%, o risco, o retorno dele é muito baixo. Agora, se ele tem 90%, se ele tem 100%, se ele largou o emprego, se ele juntou todas as economias para investir naquilo, se ele está trabalhando 16 horas por dia naquilo, se ele não tem um plano B, se ele não tem outra fonte de renda, isso gera um incentivo para ele muito maior para se dedicar, e o investidor do outro lado gosta muito disso. Então esse é o segundo ponto. Bom, aparentemente ele tem um grande problema de cap table. Eu digo aparentemente porque, como eu digo a vocês, isso não ficou muito claro ali no episódio, e a gente vai ver no final que o desdobrar do episódio dá a entender que isso não é um problema para o João Kepler. Então, a gente utilizou essa questão aqui que foi levantada pelos mentores nesse episódio para explicar a necessidade, para explicar o que é o cap table, né? Essa questão do quadro societário, como ele é formado, e para explicar também o porquê de se ter um cap table transparente e organizado, mas que siga padrões de rodadas de esteiras de investimento no mercado. A gente falou então nessas duas razões. A primeira é que haja espaço para diluição, para a entrada de novos investidores, e uma segunda é essa questão de incentivo, de skin in the game do fundador ou dos fundadores. Eu não investiria nessa startup, pelo fato do sócio operador hoje já ter diluído muito a participação, já ter começado o negócio com um investidor externo que é majoritário, né? Então, por mais que o negócio resolva as suas dores, que não são poucas, lá na frente, como investidor, o risco é grande para um prêmio pequeno. Bom, um outro erro que esse founder, infelizmente, cometeu foi no valuation. Tá? A gente já falou de valuation aqui no episódio 6 e no episódio 7. Tá? Vou deixar os links aqui embaixo também para vocês se aprofundarem, para vocês terem mais acesso a mais informações sobre essa questão, que é também de extrema importância. Mas o que aconteceu aqui foi que ele apresentou um valuation muito alto. A gente tem visto aí nos últimos episódios que isso tem sido uma tônica, então é preciso tomar muito cuidado com o valuation pedido. Só que aqui o erro foi além. O próprio fundador não acreditava naquele número. Ele apresenta um valuation de 17 milhões e depois, quando o João Kepler chama ali os seus conselheiros que vão perguntar de onde vem esse número, o fundador diz que ele próprio não acredita. Então vocês viram aí, né, que ele diz que ele não acredita nesse valuation, que na verdade foi uma outra pessoa que fez, que essa outra pessoa, ele não conhece a metodologia que essa outra pessoa utilizou, ou seja, ele não está pronto para defender esse número, né? E isso gera um grande problema de desconfiança, de falta de confiança, porque como que você está vindo aqui
pedir um investimento para mim, apresentando um valuation que sequer você acha que esse valuation é correto. Então, parece que você está inflando os números para pedir um cheque maior, uma participação societária menor. Isso pode dar uma imagem de desonestidade, de deslealdade. Eu não estou dizendo que esse founder foi desonesto ou foi desleal, até porque ele prontamente admitiu que não acreditava naquele número. Então ele tem esse ponto positivo da sinceridade de admitir que errou, né, ou que não acreditava naquele número. Mas esse é um ponto extremamente importante, vital para qualquer negociação, para qualquer founder ter em mente e saber defender o valuation. Saber qual é o seu valuation, mas principalmente saber defender, ou seja, saber qual é o racional que está por trás, qual é a metodologia que está por trás. Não necessariamente quem está do outro lado da mesa, o investidor, ele vai concordar com o seu valuation. Ele pode discordar do valuation, é natural, ele pode discordar dos métodos. Mas você tem que ter métodos claros, você tem que saber demonstrar esses métodos para que haja um mínimo ali de transparência e para que ele possa entender como que você chegou nesse método. Em nenhum deles faz sentido para mim o valuation que você colocou de 17 milhões na sua empresa. Eu queria entender qual é o racional que você adotou para poder chegar em 17 milhões. Quem fez esse cálculo para a gente não foi a gente, foi um outro investidor que conversou e disse que era esse valor. Eu estou no dia a dia da empresa, eu acredito que a minha empresa não chegue a valer tanto. Bom, ali os conselheiros do João Kepler, então, com o método utilizado por eles, reduziram a quase 1/3 esse valuation, então saiu de 17 milhões para 6 milhões, e ele estava pedindo 2 milhões de reais de cheque num valuation de 17 milhões. Quando esse valuation se reduziu para 6 milhões, naturalmente o tamanho do cheque reduziu consideravelmente. E aí a oferta que foi feita foi por um cheque de 150, 180 mil reais ali. Ou seja, antes ele estava pedindo 2 milhões no valuation de 17, agora ele recebeu 180 mil reais num valuation de 6 milhões. Ou seja, em troca de 3% de equity, 3% de participação acionária. E para enquadrar esse cheque, para enquadrar esse investimento na rodada de investimento correta, que é a rodada de investimento anjo ou pré-seed que o João Kepler faz. Nesse momento que a Leva está, não se encaixa no programa, porque você está com valuation já de série A. Tá. O programa ele está fazendo aqui investimento anjo, pré-seed, e não tem um encaixe do programa. Então aqui já entrando nesse assunto que vai ser o principal assunto do nosso episódio, sobre o que são rodadas de investimento, como que elas funcionam, para que elas servem, e por que tem essa divisão. Bom, então a gente já disse aqui que o João Kepler é um investidor anjo, ele se enquadra ali na rodada anjo ou numa rodada pré-seed, seed semente, capital semente. Então ele não muda muito o tamanho dos cheques dele porque ele se enquadra nessa rodada. Legal. Mas o que é uma rodada de investimento ou um round de investimento, de captação, ou uma série ou um series de captação, de fundraising, É exatamente isso. Uma rodada de investimento é uma maneira de fazer levantamento de capital, ou seja, de fundraising, de conseguir capital para financiar a operação dessa startup. Isso poderia ser feito, por exemplo, por uma tomada de crédito, por um pedido de empréstimo. Existem muitas desvantagens nisso para uma startup. Só para a gente falar rapidamente aqui, os juros seriam muito altos. Normalmente, infelizmente, para o mercado financeiro brasileiro, iria se exigir uma garantia real, que provavelmente esse fundador dessa startup não vai ter ou não vai querer dar. Enfim, então não funciona muito bem o nosso mercado de crédito para rodadas para financiamento de startups. E aí entra o capital de risco, que são esses investidores, desde investidores anjos até fundos de venture capital, de capital de risco, que fazem uma aposta nessa empresa, aposta no sentido não de aleatoriedade, de não acreditar ou de ser completamente aleatório aquilo, de jogo, de gambling. Não é isso. É uma aposta com risco calculado de que aquele investimento vai retornar. Então, basicamente, uma rodada de investimento é uma maneira de financiar a operação daquela startup
adicionada a algo que é muito importante, que a gente já falou aqui em episódios anteriores também, que é o Smart Money. Isso fica muito claro em praticamente todos os episódios aí do Anjo Investidor. Não é só o cheque, não é só os 180 mil reais que ele está colocando ali, mas é o que se chama de Smart Money. Toda a inteligência de negócio dele, todo o networking dele, toda a capacidade que ele tem de agregar ao negócio daquela startup, então fazer uma conexão com uma outra startup investida, trazer mentores de peso, trazer outros investidores de peso, ou seja, liderar novas rodadas de investimento, futuras rodadas de fundraising, que como ele mesmo diz, quando você tem o selo ali da Bossa Nova do João Kepler, vai ficar mais fácil de captar dinheiro lá na frente, porque sabe que ou ele é um investidor sério, um investidor correto e que fez já um filtro inicial, como se fosse um filtro inicial, um selo de qualidade ali para aquela startup. Tá. Então, rodada de investimento ou series de fundraising serve para fazer esse financiamento. Normalmente, o dinheiro pedido é para que essa startup sobreviva, o dinheiro que ela gasta, o dinheiro que ela está despendendo do caixa, na verdade, para se manter entre 12 a 24 meses, essa é a média do mercado. Então, quanto que eu estou queimando de caixa hoje? Ou qual é o meu burn rate? Eu estou queimando de caixa entre o que entra de faturamento e o que eu gasto 50 mil reais por mês, um exemplo aqui. Então, para eu sobreviver 12 meses, 50 vezes 12 dá 600. Então, eu preciso de 600 mil reais, eu vou ao mercado pedir um cheque de 600 mil reais para sobreviver ao longo de 12 meses. Esses 12 meses é o meu runaway para sobreviver esses 12 meses e aí escalar, implementar novos projetos, conseguir novos clientes, etc, etc, etc. Então, esse cheque serve para isso. E existem diferentes rodadas de investimento a depender da fase em que uma startup está. Então, a gente já falou aqui que tem a pré-seed, tem a seed, que é a semente, aí a gente vai ter a série A, a série B, série C, vamos explicar um pouquinho cada uma dessas. Bom, cada rodada dessas é numa fase crescente de uma startup. Então, pré-seed, seed, série A, série B, série C, assim por diante, assim sucessivamente. Cada rodada dessa, ela tem um valor de cheque menor, ela avalia a startup num range, numa banda ali, num limiar menor, e tem ali mais ou menos a quantidade percentual que ela vai pedir, o equity que ela vai pedir em termos de participação societária. Bom, então a startup passou para o pré-seed, ela vai para o seed, aí o cheque aumenta, o valuation aumenta. Passou do seed, ela vai para a série A, aí o cheque aumenta, o valuation aumenta. Isso se ela for conseguindo fazer o dever de casa, for conseguindo sobreviver, for conseguindo mostrar valor para o mercado e para o investidor. Bom, agora eu vou dar exemplos desses números para vocês, mas já deixando muito claro que são exemplos do mercado brasileiro quando eu estou gravando esse vídeo. Eu não sei quando que você vai ver esse vídeo. Isso se modifica muito à medida que a gente vai amadurecendo o nosso mercado. Até a tendência é que esses valores vão aumentando, tá? Mas aqui são exemplos e eles ainda variam muito no Brasil, mas é apenas para que você tenha uma noção aí do outro lado, com exemplos numéricos do que eu estou falando. Então, a rodada pré-seed, a gente está falando aí de um cheque de investimento, em média entre 100 a 400 mil reais. Média entre 100 a 400 mil reais. Essa startup vai estar aí numa fase, o MVP já vai estar rodando e ela vai estar buscando esse dinheiro aí para fazer essa validação desse MVP, um tamanho maior de mercado, então realmente fazer o Product Market Fit e demonstrar a sua capacidade de gerar valor para o cliente, tá? Aí a gente passa para a rodada seed, para a rodada semente, que vai variar um cheque aí de 400 mil reais a 2 milhões de reais. Esse dinheiro vai ser utilizado para gerar uma escala, para trazer uma escalabilidade muito maior daquele produto que foi testado, foi validado na rodada anterior, na rodada pré-seed. Tá? Passando da rodada seed para a série A, para o Series A, para o Round A, a gente vai ter um cheque aí mais ou menos 2 milhões a 20 milhões de reais, tá? E aí é para
expandir ao máximo, né, o mercado atual ou para buscar novos mercados. Então, de repente, buscar um outro país. O próprio CEO da Levoo, ele diz que em 2 anos ele quer estar em outros 3 países da América Latina, né? Então já está ali no roadmap dele, no plano dele, essa busca para novos mercados. Ele vai fazer isso ali provavelmente pelo Série A, Série B, para ir para outros mercados, vai usar esse cheque. E aí, pessoal, a depender de como a startup está indo, se ela está conseguindo ainda gerar valor e principalmente potencial de retorno para esse investidor de venture capital, ela pode fazer uma rodada B, uma rodada C, e aí os parâmetros, os padrões vão se perdendo, porque essas rodadas são muito menos frequentes e aí a gente vai perdendo os padrões. Mas só para vocês terem uma noção, em 2019 o Nubank fez uma rodada F, uma série F de captação de investimentos, em que ele captou 400 milhões de dólares, né? 400 milhões de dólares lá em 2019 numa rodada F. Não é todo mundo que consegue chegar nesse nível, né? E um outro caminho alternativo para essa startup que está indo bem, que está conseguindo se manter, que está gerando valor, que está gerando já caixa, já está gerando lucro, já está indo bem, já deu retorno para os investidores anteriores, já deu saída, já fez o exit daquele investidor lá no Pre-Seed, daquele investidor anjo, daquela aceleradora, já retornou o investimento daqueles, mas ainda tá gerando valor, ainda quer buscar mais capital. Uma outra alternativa é o IPO, Initial Public Offering, ou em português, oferta pública de ações, ou seja, abrir capital na bolsa de valores. Aí, apenas para mencionar, a gente pode utilizar um outro episódio para falar mais sobre esse assunto. Legal, meus amigos? Esse foi o nosso episódio 12. A gente falou aí da Levoo e mais especificamente tratou sobre rodadas de investimento, sobre cap table e sobre questão trabalhista desse modelo de negócio. Eu agradeço demais a você por estar aqui com a gente, por acompanhar a nossa websérie. Eu peço a você que, se gostou, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para não ter nenhum vídeo novo. Também compartilhe com os seus amigos, com quem você acha que pode se interessar por esse tipo de conteúdo. E lembrando que toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos live no canal e toda quarta-feira, às 20 horas também, um novo episódio da nossa websérie Direito de Startups na Prática. Um grande abraço a todos vocês, a todas vocês e até a próxima. Tchau, tchau.